Olá, Deus abençoe você que está mais uma vez sintonizado aqui no canal nosso, das Missões Maria Peregrina e também do professor Max Wada, que sou eu, nesta profecia deste 32º domingo do tempo comum. Profecia do domingo. Profecia do domingo. Do 30º domingo do tempo comum. O Evangelho vai falar do que hoje? Qual é o Evangelho? Qual é o evangelista? Mateus 25, versículo de 1 a 13. O Evangelho, eu vou um por um, né? Porque a cabeça aqui é o Evangelho. O Evangelho, ele vai falar daquela passagem famosa das virgens prudentes e imprudentes. É uma parábola que Jesus conta de uma história, é uma história contada ali no meio do povo, e que eram 10 virgens, tá? 5 eram previdentes. O que era uma virgem previdente? Segundo a história de Jesus, o reino de Deus, ele fala, é como se fossem essas virgens. 5 eram previdentes. O que era previdente? Elas levavam uma vasilha, as virgens iam com uma lâmpada para encontrar o noivo, tá? E a lâmpada o fogo era consumido pelo óleo. Então, de 10, 5 levaram uma vasilha cheia de óleo para que, a hora que acabasse o óleo que sustentava a chama, elas pudessem repor esse óleo, para que a chama sempre estivesse acesa. O noivo demorou. 5 virgens, as virgens previdentes, quando o noivo estava para chegar, elas tinham óleo ainda para manter a chama. As outras acabaram a chama, por quê? Porque não tinha as vasilhas, a reserva suficiente de óleo. Então elas foram comprar esses óleos. No momento que eles foram comprar esses óleos, o noivo chega e as 5 virgens previdentes que tinham levado a vasilha cheia de óleo entram para a festa do casamento, e as 5 que a hora que voltaram, que foram ao mercado comprar, voltaram, encontraram tudo fechado e não conseguiram entrar na festa do casamento. E Jesus termina o evangelho dizendo assim: olha, vocês têm que ser igual às 5 virgens previdentes, tem que aprender a vigiar. Então a palavra do evangelho forte é vigiar, vigilância, tá? E pelo evangelho, o que é vigilância? Vigilância não é só você prevenir, mas você também se esforçar. Por quê? Porque essas previdentes levaram uma vasilha, se esforçaram. Elas arrastaram para si, tiveram mais peso. Se esforçaram mais por quê? Porque o que elas levaram era mais pesado que as outras 5 que não levaram. Que levaram a vasilha, as outras 5 não levaram a vasilha. Quer dizer, a vigilância é esforço, vigilância é trabalho. Vigilância não é ficar parado esperando Jesus voltar em oração. Sim, a oração ela é importante, tanto que a oração, uma boa oração é a oração que se esforça, é a oração que causa suor. Sabe uma oração que causa suor e causa esforço? Essa oração que a gente está fazendo aqui, de adoração perpétua, de madrugada, de manhã à tarde, de madrugada, de manhã à tarde. Você levantar de madrugada para ir rezar, é um esforço tremendo, isso é vigilância. E a primeira leitura vai falar exatamente disso. A primeira leitura, ela fala sobre a sabedoria. A sabedoria é o próprio Deus, né? A sabedoria que ela procura, ela é fácil, de fácil acesso, mas ela procura aqueles que se esforçam mais. Fala aqui no versículo 13, fala assim, é facilmente encontrada, né? 14, quem por ela madruga não se cansará, pois encontrará sentada à tua porta. E no versículo 16, ela fala assim,
15, né? E quem ficar acordado por causa da sabedoria, em breve há de viver despreocupada. Quer dizer, a sabedoria procura aqueles que madrugam. Tá? Por isso que a primeira leitura está exatamente em Sabedoria 6. Esse livro não tem na Bíblia protestante. 12, versículo 16. Tá? Então a sabedoria, a primeira leitura, ela está absolutamente ligada ao Evangelho quando se fala de madrugar, de esforçar-se. A sabedoria, ela procura quem madruga em busca dela, quem se esforça, quem sua, quem trabalha. Então a profecia de hoje é isso, é suor, é vigilância. Vigilância é suor. Um cristão, e aí que é o dado interessante, um cristão, ele é cristão verdadeiramente porque ele não tem medo de mergulhar num movimento, numa caminhada de esforço, de trabalho, de suor. Para ser cristão é preciso aprender a suar. Eu falo que para ser cristão nós temos que ter 3 águas importantes. Uma vem sobre nós, as outras 2 águas emanam de nós. Uma emana de Deus, que é a água do batismo que vem sobre nós. As outras 2 nós precisamos responder o nosso batismo em 2 águas que emanam de nós, que saem de nós, que é a lágrima do suor, do trabalho para ser santo dá trabalho, do trabalho para ser cristão verdadeiro, sua para ser cristão verdadeiro, e a terceira lágrima que emana de nós, a segunda lágrima que emana de nós, dessas 3 águas purificadoras, que é a lágrima muitas vezes, o suor, a água muitas vezes das lágrimas, do choro, porque na caminhada existe choro, muitas vezes você vai até chorar de angústia na caminhada em Deus. Cristo chorou no Monte das Oliveiras, Cristo suou no Monte das Oliveiras, e pior, suou sangue. Isso é vigilância, isso é madrugar. Eu sou pai, né? Eu sempre madruguei assim, há muitos e muitos anos, há mais de 2 décadas, eu madrugo para fazer a adoração, porque não dá tempo de fazer as adorações do dia, porque a gente trabalha demais. O povo pensa que missionário fica rezando o dia inteiro. Não, missionário trabalha o dia inteiro como Cristo. E como não dava tempo de encaixar as orações de dia, porque era muito trabalho, você tinha que rezar à noite, de madrugada. Assim é a minha vida, é a vida de muitos que estão comigo. E depois, eu rasgo muitas vezes a madrugada, não só eu, como os missionários, os nossos missionários da comunidade rasgam a madrugada adorando Jesus, rezando o seu rosário, lendo a sua Sagrada Escritura. Só que quando eu fui ser pai, e fui pai tardio, eu fui pai com 39 anos, 40 anos na verdade, 41 anos na verdade, eu casei com 39, fui pai com 41. Gente, eu rasgava a madrugada com a minha esposa, e muitas vezes eu, depois ela, por causa da minha filha. E olha que minha filha dormia bem. E é natural um pai e uma mãe, quando seu filho nasce, pelo menos as 3 primeiras semanas, as 3 primeiros meses, sei lá, tem criança que é mais, tem criança que é menos, você acordar de madrugada. Hoje mesmo, minha filha com 4 anos, ela me chama de madrugada. Papai, eu corro para o quarto dela, batendo a cabeça no guarda-roupa, enganando de porta, porque eu estava com muito sono. Rasgar a madrugada. O pai que rasga a madrugada pelo seu filho pequeno, você vai estar investindo na moral, na ética, na cura interior, no equilíbrio interior do seu filho, filho. Pai e mãe. Os filhos, às vezes, muito pequenos, eles gritam de madrugada, justamente não é para provar o amor do pai por eles, mas por causa de insegurança. E está lá o pai e a mãe para pegar a mão do filho, ou pôr pelo menos a mão no pé do filho, ou o filho encostar na perna do pai ou da mãe para sentir segurança. Tem pai e mãe que não faz isso por filho. Isso não é pai e mãe, isso é colega. Até amigo acorda de madrugada pelo seu amigo. O colega não, o conhecido não tem compromisso. Pai e mãe muitas vezes é um mero conhecido dos seus filhos, ele não se esforça de maneira nenhuma
para justamente nutrir ou suprir uma pequena insegurança dos filhos, que é normal uma criança ter insegurança. E o pai e a mãe têm que aprender a rasgar de madrugada. A sabedoria, Deus fala, aquele que levanta de madrugada vai encontrar a sabedoria na sua porta. É a primeira leitura de hoje, leitura de Sabedoria 6, versículo 12 a 16. Isso é esforço. Isso é ser cristão, isso é vida de santidade. Agora, aquele que se diz cristão, e tem uma fé cristã, e não se esforça, e não trabalha, e não sua espiritualmente, por causa de Cristo, por causa da igreja, essa pessoa não é cristã. Essa pessoa não é cristã. Esforço que você faz aqui em Aparecida, uma vez no ano, ele deve ser replicado toda semana na missa de domingo. É a peregrinação. É maravilhoso ir peregrinando em Aparecida, mas a principal peregrinação é da tua casa à Santa Missa todo domingo. Da tua casa ao confessionário todo mês, se possível. Ou todas as vezes que você pecar, evidentemente, com pecado mortal. Essa é peregrinação, isso é esforço, isso é trabalho. É você sair da sua casa para ir para uma igreja fazer uma adoração eucarística com o sacrário. Isso é esforço, isso é trabalho. Eu fico vendo o apostolado da adoração, todos os domingos, 3 horas da tarde, a oração deles principal, a oração de adoração. Domingo, 3 horas da tarde, quem sai de casa, você só sai de casa para ir para sua sogra, para tomar cerveja, ficar em volta de uma piscina, ótimo, maravilha. Mas as senhorinhas do apostolado da adoração, nessa hora, estão saindo das suas casas e indo para a igreja fazer a adoração eucarística. A hora santa que eles falam, que é a hora principal do apostolado da adoração. E isso é esforço, isso é trabalho, isso é suor. O esforço de não pecar, o esforço de ser casto, sobretudo para o homem que é muito tentado na carne, isso é vigilância, isso é vigilância. O esforço de trabalhar numa pastoral na igreja, de trabalhar por um movimento, de sofrer por esse movimento, isso é a mesma coisa das 5 virgens previdentes que levaram uma vasilha atrás de si. Quando você chegar no céu, Jesus vai perguntar, cadê a sua vasilha? Ih, eu nem sabia de vasilha, nem trouxe vasilha. Não, eu trouxe, Jesus, deixa eu ver se está cheia. Cheia do quê? Cheia disso, esforço, trabalho, suor. Cheia de pessoas que você vai arrastando. A gente tem que aprender o seguinte, Jesus também vai perguntar na nossa vasilha, na nossa mochila. Todo mundo vai entrar com uma vasilha ou uma mochila. Vasilha era daquela época, mochila é o mais moderno hoje. Uma mochila. Quem que está dentro da sua mochila? Quem que você arrastou na sua oração? Ou no seu esforço para a pessoa ser santa, para a pessoa se libertar? Quem que você arrastou? Quem que você veio arrastando? Ah, um detalhe, hein? Aí você vai falar assim, nossa, eu tenho um monte de gente que eu rezo, tenho um monte de meus filhos, que eu sofro pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha esposa. Você vai ter um monte de gente na mochila, mas só que Jesus às vezes vai pegar um da mochila e falar assim, ó, esse daqui você não soube arrastar ele. Porque muitas vezes a gente tem que aprender o seguinte, a gente tem que arrastar atrás de nós, rezar por essas pessoas, fazer jejum por pessoas, e evangelizar pessoas, e trazer pessoas, e tentar com pessoas. Nós temos que tentar para converter o pecador. Nós não podemos trazer o pecado dele conosco. O pecador sim, o pecado dele não. Quando, por exemplo, uma mãe, vou dar só um exemplo aqui, o que faz uma mãe quando tem uma filha ou um filho que parte por um relacionamento homoafetivo? É a vasilha, é a mochila do vigiar que eu estou explicando agora. Homoafetivo. Você vai expulsar o seu filho da tua casa? Não. Ele é teu filho, ela é tua filha, ali. Jamais, é o que o Papa Francisco tem falado. Mas não é o que o Papa Francisco fala. Ele repete aquilo que Jesus sempre falou. Nós não devemos jogar para fora de casa. Não sei que a pessoa queira ir morar fora, porque pega uma idade de independência, de certa independência, ele mora fora, ótimo, mas mesmo assim ele continua sendo seu filho. Se você chega no apartamento do seu filho, está lá ele, o namorado dele, o que você faz? Arraste ele
para Deus. Coloque ele na tua mochila, inclusive até o namorado, mas não coloque o pecado dos dois. É isso que a igreja fala. Não coloque a conduta dos dois. É a mesma coisa a tua filha ou o teu filho, em outro sentido, que mora junto com uma mulher e que não é casada ainda na igreja. Pegue os dois, mas deixe o pecado. Arraste os dois para a oração, mas deixe o pecado. Como que é isso, Marcos? Quando eu conivo com o pecado do outro? Quando eu faço festa e marketing em cima desse pecado. Ai, meu filho é homoafetivo, minha filha mora, é casada com outro cara, com um cara, e que não é casado na igreja ainda, e você faz festa em cima disso, faz marketing, faz ideologia em cima da homoafetividade desse teu filho. Isso é um problema. E você começa a acreditar que a homoafetividade é algo correto, porque é a liberdade de cada um, e você começa a ir contra a Sagrada Escritura, contra a igreja. E aí você está arrastando, em vez do filho, você está arrastando o pecado dele para dentro da sua mochila. E mochila cheia de pecado, ainda que a gente arrasta muito, traz muito pecado para nós que a gente não comete. Isso é um problema. Isso é vasilha e mochila vazia. Justamente essa questão, eu não sou uma pessoa homossexual, mas eu acho que é legal essa questão, essa ideologia homoafetiva. Isso é pegar o pecado sem cometer, trazer para você sem cometer. A sua mochila tem que estar cheia de gente, de pessoas, mas não acolhendo o pecado dessas pessoas. Esse é um grande risco. Porque, por exemplo, a mulher que é casada com o marido, que ela sabe que o marido anda com outra, que ela sabe que o marido comete adultério, ela tem que arrastar o marido, não o pecado dele. Porque é outra forma de você, em vez de colocando junto o pecador, você coloca junto o pecado na sua mochila, para arrastar para o céu. Quando você aceita seu marido, tendo relacionamento com outra, eu vou rezando, vai libertando. Não, meu filho. Respeito de marido é diferente. Você tem um sacramento que vincula ele, diferente do seu filho, que está numa relação homoafetiva, homossexual lá fora, é diferente. Seu marido, você tem um relacionamento de sacramento, seu filho não. Agora, o teu marido é o seguinte, você que me quer? Corre para o teu não em relação à outra que você anda. Define. Vou te arrastar. E arrastar não significa que você precisa estar perto dele. Você define, ou eu ou ela. Porque eu ter que lavar tuas cuecas, tuas roupas, na qual você andou com a outra, parece que eu só sirvo para isso. E muitas vezes as mulheres não querem tomar essas decisões com medo de ficar sozinho, medo de insegurança. Coitadinho dele, será que ele, meu marido, vai conseguir sobreviver sem eu? A gente acha muitas vezes que a gente é mais que Deus. Porque Deus solta a gente e a gente tem medo de soltar marido, soltar esposa, soltar filho, soltar amigos. A gente tem um medo terrível, porque isso é a síndrome da onipotência suplicante. Onipotência suplicante é Deus, só Ele é. E Deus ainda solta o Filho Jesus no mundo para morrer na cruz. E você, mulher, muitas vezes não quer decidir da vida do seu marido. Você sabe há anos que seu marido peca, que seu marido tem outra, e você fica naquele tipo de cristianismo. Você acha que você está se esforçando, você está sem esforço. O esforço é fazer com que ele decida. E se ele decidir com a outra, olha, fora de casa. Fora. Porque eu estou acolhendo você em um pecado que nem meu é. E você vai estar achando que você está se esforçando, trabalhando, suando pela conversão do seu esposo, está fazendo absolutamente ao contrário. Aí você se compara com Santa Mônica, porque ela rezou 30 anos para o filho Santo Agostinho, que virou santo, né, Santo Agostinho. Mas a relação de Mônica com Santo Agostinho era de mãe e filha. A tua relação de esposa e de esposo com a esposa é relação matrimonial, é diferente. É diferente. Eu estou dizendo hoje aqui sobre a vigilância, e a vigilância é mochila, é vasilha. Sua vasilha está cheia ou está vazia de esforço, trabalho, suor para ser santo. Não estou falando trabalho do dia a dia, ser elitista ali da tua empresa, não. Também ele vai contar, mas é o trabalho, esforço, suor para ser santo.
Eu tenho, na minha mochila tem um monte de pessoas que dão trabalho, que estão no pecado, e eu estou fazendo o maior esforço no amor para tirar do pecado, para acolher. Uma mãe, no caso, que tem um filho homossexual, trabalhe, sue para amar, para acolher ele, para acolher até o namorado, mas sem o namoro. Meu filho tem um namorado, Max. Meu filho, foi a maior decepção da minha vida. Ótimo, que bom que foi a decepção. A gente vive de decepção. Decepção não é pecado, decepção não é derrota. Tá? Decepção é um sinal que você está vivo na fé em Jesus. Porque vai pensar que todo mundo segue a fé e a moral cristã? Não. E teu filho que foi criado, às vezes, na moral cristã, às vezes não vai seguir. É decepcionante. Ame na decepção. Ame o teu filho, ame o namorado dele, mas sem um namoro. Olha, chegou aqui em casa, é o seguinte: vem comer uma macarronada, você, seu amigo, mas aqui em casa, beijinho, beijinho. Não quero namoro aqui em casa. E quando eu chegar na tua casa, por favor, me respeite. Acolhe os dois, vamos viajar juntos, entendeu? E esse é o filho que você tem que acolher mais, você tem que estar mais presente. Ame ele e ame o outro. Acolha-os. Acolha os namorados, mas não o namoro. Acolha o pecador, mas não o pecado. Essa é a palavra de profecia do domingo. Só para finalizar, a segunda leitura, ela está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, que é 1 Tessalonicenses 4, 13, 18, ele fala aqui da questão da ressurreição, né? Nós vamos ter duas ressurreições. Até a ressurreição traz um esforço para Deus. É o que ele está falando aqui na segunda leitura. A primeira ressurreição, eu morro agora, vou para o céu. Ressurreição da alma. Segunda ressurreição, quando Cristo voltar uma segunda vez, vai unir minha alma com o meu corpo glorioso. A minha alma vai ter um corpo glorioso. São duas ressurreições. E fala aqui em Tessalonicenses, se Cristo voltar uma segunda vez, me encontrar eu vivo aqui, eu não morri ainda, encontrei vivo, eu vou ressuscitar já com um corpo glorioso como Cristo. Mas aquele que morreu, São Francisco, estou falando aqui de Santo Agostinho e Santa Mônica, que estão no céu em espírito e em verdade, estão no céu, quando Cristo voltar uma segunda vez, eles lá no céu vão ser os que vão primeiro fazer a segunda ressurreição, que é ter um corpo glorioso. Quer dizer, a segunda leitura, Paulo traz o seguinte: até na ressurreição Deus trabalha na nossa ressurreição. É uma primeira, é uma segunda ressurreição, para Deus mostrar para nós. Você acha que depois de morto, você não vai trabalhar? Depois de morto, mesmo que você vá para o purgatório, você vai continuar intercedendo, é trabalho. Você chegou no céu, vai continuar intercedendo. E Deus ainda trabalha, não é porque o filho dele morreu, ressuscitou, cumpriu o maior projeto do Pai, que ficou por isso mesmo. Ainda, Apocalipse, Cristo continua imolado, por isso que se celebra a missa. Não repete, a missa não é a repetição do sacrifício de Cristo, mas é o sacrifício de Cristo, como se fosse o primeiro, é memória. Apocalipse fala, quando João olha para o céu e vê o Cristo imolado, quer dizer, se João vê o Cristo imolado no céu, ou seja, o Cristo crucificado, o Cristo ensanguentado, significa que Cristo ainda está ensanguentado. O trabalho, a segunda leitura fala que o trabalho de Deus até na ressurreição ainda continua, e não vai continuar o nosso trabalho para ser santo? As pessoas falam assim: mas eu vim para a igreja e eu tive tanto problema, fiquei angustiada, fiquei depressiva. A caminhada em Deus gera depressão, a caminhada em Deus gera insegurança, a caminhada em Deus gera medo, a caminhada em Deus gera fraqueza, a caminhada em Deus você fica sem energia, você fica fraco. Mas justamente por causa disso, vigiar é o quê? Levar a vasilha da santidade, a vasilha cheia de pessoas, a vasilha de preocupação por Cristo, a vasilha do cansaço por Cristo. Quando chegarmos no céu, Deus vai abrir a primeira coisa, o zíper da nossa vasilha, e ver o que tem ali dentro. Se tem esforço, trabalho, suor. Se não teve, você não entra no céu. Olha, vou dizer, o contrário, o antônimo de preguiça deveria ser o quê? Não trabalho, mas cristão, a palavra cristão. Deus abençoe você e até o próximo
domingo.